that's what you want to do. Olá, queridos amigos. No programa de hoje vamos falar um pouquinho em política, tema que dificilmente você vê no nosso programa, mas não podemos fugir do contexto nacional, do que vem acontecendo já há bastante tempo na nossa política, na nossa economia. E para falar um pouco sobre como estão as coisas aí no nosso país, nós convidamos alguém que é aqui da nossa terra, não é? É aqui de Novo Hamburgo, já foi prefeito da cidade, já deputado por mais de uma vez e continua aí na Assembleia, não é? Deputado Tarcísio Zimmermann, que veio até nosso estúdio para nos falar um pouquinho, para nos dizer, né, como tu vês, Tarcísio, o cenário nacional e todas as coisas que vem acontecendo aí, esse maremoto, avalanche de coisas que acontecem, puxam de cá, puxam de lá, e nós estamos no meio de tudo isso. Por isso, te convidamos, tu que já és conhecido aí dos nossos telespectadores, não só aqui da região do Vale dos Sinos, mas em todo o Rio Grande do Sul, com o teu trabalho como deputado. Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria voltar aqui ao teu programa, Eliane, saudar os telespectadores e dizer, como eu disse há pouco, fora do ar aqui, te cumprimentar pela peleia, assim, pela luta em manter um espaço alternativo de comunicação e também chamar a atenção das pessoas todas que a comunicação neste mundo que nós vivemos é um bem de primeira necessidade e é muito importante que nós tenhamos mais veículos, mais opiniões, mais, enfim, pontos de vista e não apenas aqueles que a gente vê na grande imprensa, na imprensa, enfim, que é quase monopólio no país. Então, cumprimentos e é uma alegria voltar aqui de novo. Para nós também, Tarcísio, porque muitas pessoas falam em partidos, falam em pessoas, e eu, pessoalmente, sempre pensei que o que importa é a pessoa, né? Porque tem pessoas em partidos que talvez estejam fazendo coisas erradas e tem partidos, enfim, pessoas e partidos, não importa, né? É isso que eu quero explicar, né? Não é o partido, não é a pessoa, né? Porque em todos os partidos podem ter pessoas que fazem coisas boas e que fazem coisas ruins. Então, e tu és uma pessoa, assim, que eu creio que, ao meu ver, né, pelo menos até enquanto sei, nunca houve nada em desabono, sempre estiveste batalhando aí pelas necessidades da região, do estado e, por que não dizer, até de todo o Brasil, né? É uma pessoa que sempre realizou coisas boas e lutou por aquilo que é certo, que é digno, que traz realmente aquilo que o político deve buscar, que é o bem da comunidade para a qual ele foi eleito e trabalha, não é? Evidente que todos, como tu colocaste, em todos os partidos tem pessoas do bem, tem pessoas do mal, né? Isso, aliás, em todas as organizações, às vezes até na nossa família tem pessoas do bem e tem pessoas que, enfim, enveredam por um caminho que nós não podemos considerar adequado. Apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando no PT, mas os partidos também são importantes, eu quero dizer isso, porque eles, na verdade, acabam tendo uma filosofia, né, uma orientação. Nós, apesar de todos os problemas que nós temos no PT, evidentemente nós estamos passando por um momento muito crítico e acho que na política a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a democracia é algo que, se tu quebra uma vez, tu pode quebrar amanhã por outro motivo também. Eu reconheço que o Brasil vive um momento muito difícil, vai passar um momento de muita dor. Acho que o mundo nos olha espantado, assim, porque eu quero te dizer, Eliane, aos telespectadores, eu, por conta de ser parlamentar, por conta de ser prefeito, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para o exterior. O Brasil era de fato visto pelo mundo como um país em ascensão, um país, enfim, que gerava uma grande esperança no mundo, né? Hoje a gente olha assim as matérias dos jornais de todo mundo, das TVs de todo mundo, refletindo um país
que eles consideram que é um país que volta à condição de uma república das bananas, né? E isso é muito ruim para o país, é muito ruim para a nossa democracia, é muito ruim para o nosso prestígio internacional. Mas, enfim, faz parte do processo de uma nação. Pois é, Tarcísio, a gente fica muito triste, né? Porque quando começou a surgir todas as descobertas das corrupções sem fim, né, nas esferas que envolveram aí, todos os partidos, na verdade, estão todos envolvidos, e não foi pouca coisa, foi muita coisa. O povo ficou estarrecido, de fato, né? E isso foi tão forte, está sendo tão forte, que acabou por culminar nesta situação política atual, a tal ponto, assim, de todas as conquistas que foram realizadas até agora ficarem em segundo plano e ficarem obscurecidas por toda essa corrupção. Porque eu creio que as pessoas ficaram muito chocadas, porque corrupção sempre houve, a gente sabe que isso sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Nós fomos corrompidos já lá no Éden, né? Por Adão e Eva, mas uma corrupção como esta, como nunca se viu, né? Que veio à tona em tantos lugares, envolvendo tantas pessoas, realmente é assustador. E isso é uma pena, né? Porque o bom trabalho acaba ficando em segundo plano, acaba não tendo uma significância que compense, digamos, tantas coisas assim. E se todos perdem com isso, infelizmente, né? E hoje, né, nós estamos aqui conversando contigo porque é uma maneira de nós mostrarmos e trazermos para as pessoas também que existe um trabalho bom sendo feito, que as coisas continuam, que existe gente trabalhando, lutando para que tudo melhore, não é? Para que se continue combatendo tudo o que foi feito de ruim por A, B, C, D, né? Eu acho que é importante que tu lembres desse episódio, desse tema da corrupção. Eu diria assim, às vezes alguém dizia, acho que Ortega y Gasset, que dizia que o homem é o homem e suas circunstâncias, é o meio que ele vive, as circunstâncias que ele vive. Eu quero te dizer que o nosso sistema político, e eu já disse isso muitas vezes, o nosso sistema político ele conduz inexoravelmente à corrupção. Eu vou dizer por quê. Porque uma campanha eleitoral, do jeito como elas são feitas no Brasil, e o nosso sistema político ele obriga a ser assim, faz com que cada pessoa que é candidata, ela tem que dispor de muito dinheiro para fazer campanha. De onde é que tu arruma muito dinheiro se tu não tem muito dinheiro? Né? Tu vai pedir para quem tem muito dinheiro, mas ninguém dá dinheiro sem esperar algo em troca. Então, o que acontece? Por que é uma coisa que precisa ser lembrada. Quer dizer, as mesmas empreiteiras que dão dinheiro para a campanha do PT, dão para o PMDB, dão para o PSB, dão para o PSDB, dão para o DEM, dão para todos os demais partidos. Agora, é evidente que quem está no governo, em geral, tem mais possibilidades de obter financiamento, obter recursos dessas fontes do que quem não está, mas todos estamos no governo, ou é no federal, ou é em estados. Quem governa o estado de São Paulo há mais de 20 anos é o PSDB, e, portanto, é um estado poderoso, é quase o equivalente a governar o Brasil. Então, esse sistema eleitoral é que nos leva a ter, de um lado, essa corrupção e, de outro lado, a ter os políticos da qualidade dos políticos que nós vimos no domingo na votação do impeachment. Políticos sem qualquer estatura, sem um projeto nacional, sem um projeto efetivamente que não expressam assim uma visão de quem tem que fazer o bem através da política. Então eu tenho dito isso. O PT cometeu erros, né? Petistas cometeram erros, tem que pagar os erros, não tem jeito, tem que pedir desculpas à população por aquilo que errou. Mas se nós não tivermos uma mudança no sistema político, mexer no jeito como funcionam as eleições, no jeito como se organizam os partidos, se nós não tivermos isso, nós vamos simplesmente, daqui a pouco mais, ter outro episódio grave de corrupção.
esta situação que nós estamos vivendo hoje, ela não é nova no Brasil. O que é novo é o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, estarem apurando isso ter vindo a furo. Eu também acho que isso acontece mais agora porque nós temos um sistema de tecnologia de informações que quase não permite mais que se faça algo escondido, né? Então sempre tem a possibilidade de pegar. Agora, se nós não mudarmos o sistema político no Brasil, todo este sofrimento terá sido em vão. Nós vamos simplesmente trocar um por outro. Então, veja, se nós não mexermos no sistema político do país, na forma como se organizam os partidos, nas regras de organização dos partidos, na forma como se organizam as eleições, nas regras de funcionamento do processo eleitoral, nós vamos simplesmente, daqui a pouco mais, ter outro episódio dolorido como este e a nação não consegue se construir naquilo que é de essencial. Quer dizer, quantas coisas não se conseguiu fazer nesses últimos anos? Se fala sempre em reforma política, se fala sempre em reforma tributária, se fala sempre em mudança no Pacto Federativo. Por que não se consegue fazer? Simples, não é porque não queira fazer, é porque com aquela Câmara e aquele Senado e esse jeito como se organizam os partidos, ninguém consegue governar verdadeiramente o Brasil. É difícil. E tem um ditado que diz o poder corrompe, né? Mas a corrupção, na verdade, está dentro das pessoas, porque é possível ter poder e não se corromper. Pode ser difícil, mas não é impossível. E está aí muitas pessoas que podem, né? Agora, até que ponto a omissão ou digamos assim, tu ter que conviver com esse tipo de coisa para poder estar vivendo nesse sistema que é errado, que está, como o senhor disse, no Brasil é errado o sistema, não é? Eu tinha um amigo, tenho um amigo que a época que eu era prefeito, ele sempre me dizia assim: Tarcísio, a pessoa honesta não é aquela que nunca roubou, honesto é quem já pôde roubar e não roubou, né? Efetivamente, tem situações, e isso é estrutural mesmo do país, assim. Essa coisa não foi inventada pelo PT, essa coisa vem de muito tempo, né? De pagar comissão, de ter propina, enfim, superfaturar obra pública. Quando eu fui prefeito, eu estabeleci uma norma que era a seguinte: nenhuma obra podia ser contratada acima do valor calculado pelos engenheiros do município. Porque a lei de licitações permite que uma obra que, vamos dizer assim, está calculada que vai custar 100 mil, ela pode ser contratada por até 125 mil. A lei de licitações permite. Eu disse o seguinte: não, nenhuma obra pode ter valor de contratação maior do que aquele calculado pela engenharia do município, que são funcionários de carreira do município. Então, isso era uma forma de evitar que houvesse esse problema do desvio de dinheiro, do mau uso do dinheiro público. Mas eu confesso para ti que realmente é um tema delicado hoje para nós, mas eu volto a enfatizar, o centro da corrupção, claro que são as pessoas que se deixam corromper, claro que sim, mas tem uma parte considerável deste processo que é, vamos dizer assim, financiamento ilegal de campanhas. E isso, o Caixa 2 em campanhas, esse financiamento ilegal, é algo notório no Brasil, é algo muito corrente no Brasil, infelizmente, e também não é deste ou daquele. Eu diria que é praticamente universal. Então, o financiamento, que eu acho que é daí que vem a centralidade da corrupção. Aquilo que os engenheiros, aqueles diretores da Petrobras desviaram para si, é uma corrupção pessoal. Mas de fato tem essa questão do pagamento, da transferência de dinheiro para partidos em período eleitoral,
oriundo eventualmente de obra superfaturada ou às vezes até na forma de dinheiro escondido, de forma de caixa 2. Então acho que esses problemas eles são fundamentalmente originários do nosso sistema político eleitoral. Por isso eu insisto muito nessa tecla, quer dizer, eu acho que as pessoas que viram a Câmara dos Deputados votando no domingo, e o povo brasileiro viu muito, né, a votação do domingo do impeachment, vai entender o que é a dificuldade de governar com aquela turma, né? O que é a dificuldade da gente pensar um país com aquela turma, especialmente quando à frente desse processo está alguém que isso é uma coisa impressionante, isso é realmente impressionante. Há mais de 6 meses o Conselho de Ética vem discutindo a situação do Cunha. É o processo mais longo do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados desde que existe o Conselho de Ética e ele continua mandando e desmandando na Câmara dos Deputados. Então é de fato, e isso evidentemente não acontece porque ele tem superpoderes. Ele tem superpoderes porque os deputados ali lhe dão superpoderes. E se eles lhe dão superpoderes é porque eles o querem proteger, porque provavelmente atrás dele tem uma turma que opera igual a ele. Com toda certeza, né? Eu penso que o povo brasileiro quer dar um impeachment em tudo isso, na verdade. Gostaria de poder, assim, né, passar uma vassoura e tirar, mas é impossível porque misturado a tudo isso tem coisas boas, pessoas que estão lutando, né, para tentar tirar aquilo que está contaminando o resto, né? E a gente só pode ter esperança que um dia isso chegue a acontecer. Eu acho que nesse sentido também algo bom que essas operações todas aí têm trazido é que está havendo tanto a prisão do corruptor quanto do corrompido. E isso é muito importante. Não adianta um dos lados só, digamos, pagar, né, a sua dívida. Tem que ser quem corrompe e quem é corrompido, as duas, porque os dois são iguais, não é? A primeira parte que tu falava, na Argentina, há alguns anos atrás, havia um movimento também que se vão todos. De certa forma, é um pouco uma expectativa do povo, mas isso de fato não acontece. É um processo que, como tu colocaste muito bem, acho que o que tem de positivo nesse processo é a investigação, é o fato de que uma chaga que já existe historicamente no Brasil, né, ela está sendo efetivamente desvendada, porque todos operam igual. Então, ninguém que venha dizer o contrário, porque eu já fui deputado federal 3 vezes, já fui prefeito, sou deputado estadual, portanto, esse sistema político, ele efetivamente conduz a todos a ter que buscar dinheiro de empresas, não que necessariamente isso seja um motivo de corrupção, não necessariamente não produz obra superfaturada, mas tendencialmente é isso que produz. Então, é uma questão importante. Agora, este ano, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma resolução lá, quer dizer, num julgamento de uma ação impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ele considerou que é proibido pela Constituição brasileira que empresas deem dinheiro para partidos ou candidatos. Nós vamos ter um teste agora na eleição de outubro dessa norma. Vamos ver. Acho que a sociedade, eu queria, assim, para a gente talvez mudar de assunto depois, mas eu queria convidar os teus telespectadores, Eliane, a que prestassem muita atenção nesta eleição municipal que vem aí. Vamos dizer assim, se vê uma campanha muito cara, se vê uma campanha muito ostensiva, dá para ir no site do Tribunal Superior Eleitoral, no site da Justiça Eleitoral e ver se esse candidato está declarando dinheiro. Ninguém faz campanha grande, ostensiva, sem gastar muito dinheiro, sem ter muito recurso.
Bom, se alguém tiver uma campanha muito ostensiva e tiver declarado pouco dinheiro, é porque ele está operando com Caixa 2. E quem opera com Caixa 2 está assumindo compromissos que ele não pode tornar públicos. Então, acho que, nesse sentido, eu queria convidar a população a que tivesse muita atenção, muita vigilância sobre as atitudes de candidatos nesta eleição. Quem pagar a conta de luz, quem der comida de graça, quem ele está cometendo crime. E esse é o jeito da gente começar a limpar a política também. É evitar que isso comece a se enraizar embaixo, né? Toda vez que um político é caçado por conta de um crime que ele cometeu, isso acaba refletindo nos demais. Cuidados nos demais, atenção, evitam, etc. e tal. Então, eu queria chamar a população a ter muita fiscalização nesta eleição que vem, assumir esse papel cidadão, né? De fiscalizar e, ao mesmo tempo, votar com consciência, mas fiscalizar as eleições, fiscalizar as campanhas, de modo a não deixar prosperar candidaturas que estejam cometendo crime. Estamos de volta e continuamos a conversar com o deputado Tarcísio Zimmermann, que nos falava no bloco anterior aí sobre o nosso cenário político, econômico, nacional e a origem da corrupção que você está vendo aí, né, em todas as esferas, para que a gente compreenda um pouco melhor e consiga buscar analisar de uma forma imparcial tudo o que está acontecendo, embora muito pouco a gente possa fazer, a não ser, como o deputado falou há pouco aí, na hora do nosso voto, não é? No voto e na fiscalização das eleições. Eu insisto um pouco nisso, porque acho que é a grande oportunidade da gente, enquanto cidadãos, né? Acho que agora todo mundo está mais de olho aberto, né? Todo mundo está mais sabendo mais, e agora é hora de cuidar. Acho que essa ideia de uma política pública exercida com responsabilidade sempre nós buscamos valorizar. E é isso que eu faço também como deputado hoje. Quer dizer, eu, de fato, como deputado estadual, eu tenho colocado o meu foco principal no tema da saúde. Acho que é o grande tema, assim. Tem outros que priorizam segurança, outros priorizam estradas, outros priorizam outros temas. Eu priorizo saúde, né? Porque a gente precisa ter um pouco um foco na vida, na nossa ação. E nós temos acompanhado muito essa crise dos hospitais, essa dificuldade que os municípios vêm enfrentando. Então, nós temos feito um trabalho muito forte nesse sentido de, enfim, eu sou de oposição, então de pressionar o governo no sentido de que faça o melhor possível em relação à saúde. Eu já fui prefeito e a coisa que mais a gente gosta é de aplicar dinheiro em coisas, né? Mas tem que ter. Bem, deputado, nós conversamos hoje bastante, né? Teríamos muito mais a falar aí, né? Infelizmente, nosso programa já está no final. Gostaríamos realmente de continuar compreendendo algumas das muitas nuances dos bastidores da política, mas eu sinto assim que a teoria ela é boa, não é? Na prática nem sempre acontece as coisas boas que são criadas, né? Que são feitas realmente de uma forma inteligente, que são feitas de uma forma honesta, né? Só que na hora da prática há os desvios, né? Por causa do coração do homem que é corrupto, como já está escrito lá 2000 anos atrás, não é? Já nós podemos ler nesse livro antigo que é a Bíblia aí, já dizia, né? Que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E, infelizmente, nós estamos vivenciando, né, as consequências, né, do que está aí nos nossos corações, nos corações de todos em vários níveis, né? Mas, enfim, vamos olhar para esse panorama aí, vamos analisar, né, todas as coisas e buscar agir com inteligência em todas as situações aí, não é? Procurando realmente fazer aquilo que é o melhor, para que pelo menos cada um possa fazer o que é o melhor, segundo, não é, uma sã consciência. A gente volta amanhã com você. Até lá.